No final de outubro, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a votar em mais um julgamento sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Essa questão vem recebendo entendimentos diferentes no STF. Em 2009, o Supremo decidiu que a sentença de prisão só deveria ser cumprida após esgotados todos os recursos possíveis, inclusive no próprio STF. Mas, em 2016, uma nova maioria no STF decidiu que o réu poderia ser preso depois de condenado em segunda instância, ou seja, por um tribunal de justiça ou por um tribunal regional federal. É o texto da Constituição Federal que está em jogo nessa disputa de interpretações. O inciso 57 do artigo 5º diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O deputado Alex Manente apresentou proposta de emenda à Constituição com o objetivo de tornar clara a possibilidade de prisão após a condenação num tribunal de segunda instância. A PEC muda o texto para: ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença condenatória em grau de recurso. A questão foi debatida em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, onde o presidente Felipe Francischini pretende colocar logo em votação a PEC do deputado Manente. Uma das principais funções da CCJ é analisar se uma proposta é constitucional e pode ser votada pela Câmara. Mas, no caso da PEC 410, uma das maiores discussões entre os especialistas é se esse ponto da Constituição pode ou não ser modificado pelo Congresso. O representante da OAB diz que não, porque os dispositivos do artigo 5º tratam dos direitos e garantias individuais. E a própria Constituição, segundo ele, já determina que isso faz parte das chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas pelo Legislativo. Nós trouxemos a posição do Conselho Federal da Ordem, que é o mesmo posicionamento de sempre, no sentido de defender as liberdades. E, neste caso, defender as liberdades é manter o texto constitucional intocável, porque é uma cláusula pétrea. O jurista Jorge Galvão pensa de forma diferente. Segundo ele, a regra da Constituição que não pode ser modificada é a presunção de inocência, e não a instância do judiciário em que pode ser executada a pena de prisão. A pergunta que se coloca é: alterar o termo da presunção de inocência representa alterar o núcleo desse direito? Eu entendo que, em casos em que há desacordos morais razoáveis sobre o conceito de um direito, sobre o núcleo essencial de determinado direito, é dado à Casa Legislativa, sim, fazer a interpretação da própria Constituição. Um dos deputados que sugeriu a audiência e o autor da PEC têm posições opostas sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Mas os dois consideram que cabe ao Congresso decidir essa questão. É bem possível a gente dar a constitucionalidade aqui e deixar que a comissão especial faça delimitações desse tema, para que a gente não tenha um exagero de pessoas cumprindo pena na cadeia, sendo que essas pessoas amanhã podem estar recebendo penas mais brandas. Não estamos mexendo no princípio essencial da cláusula pétrea, que é a presunção de inocência. Nós estamos modulando o momento processual em que ela se afasta de defender o acusado.